eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Nós, todos nós, seres humanos, somos guiados por vozes. Desde o início, Deus falou com Adão e Eva, eles escutaram, e depois Satanás se apresentou e falou com eles também. Eva foi e ouviu a voz de Satanás, e Adão foi junto. Então foram duas vozes, a de Deus e a do diabo. Eles deram ouvido à voz de Deus, à voz do diabo. E nós sabemos o que aconteceu depois dessa atitude deles. E nós também vamos crescendo e escutando vozes. E vamos sendo guiados por elas. A voz que escutamos se satisfaz os nossos desejos, nós vamos sendo guiados. É assim que funciona. E a voz não vai para os músculos, não vai para o cabelo, vai para a alma, vai para o espírito. Porque ela se materializa depois. Então aí chega a palavra, por isso que pode perder uma perna, cortar as duas pernas, os sentimentos continuam. Pode perder dois braços, os sentimentos continuam. Porque temos um homem invisível dentro de nós, com os seus sentimentos. Os sentimentos continuam. De dor, não pode andar mais. Isso é o sentimento que tem dentro. É a nossa alma. E essa palavra aqui é para gerar fé. E o propósito da fé, a Bíblia diz em 1 Pedro, que é o quê? Salvar a alma. Esse homem invisível. Porque o externo está perecendo e vai perecer. Está se acabando. Amém? Aí vem o Deus que é Espírito, para tornar os seres humanos espirituais também, para poder adorar Ele. Não tem como adorar a Deus na carne. Aí vem o Senhor para fazer uma obra, e Deus amou o mundo de tal maneira, o plano total, o Pai, que enviou o seu único Filho. Aí o Filho desceu, foi gerado de uma forma milagrosa, sem a participação do homem. E quando alguém é gerado de novo, é uma forma milagrosa, sem a participação do homem. É tudo pela graça. Amém? Então vem o Filho, aí vem o ministério do Filho. O Filho falando tudo que o Pai é, porque Ele é a imagem expressa do Deus invisível. Então Jesus andando na terra, aquele Deus de poder do Antigo Testamento, que abriu o Mar Vermelho, cada atitude, cada obra espetacular, dá 7 voltas aí, na 7ª só dá um grito que cai tudo. Aí o povo de Israel deu 7 voltas, deu 6 voltas, na 7ª deu um grito, a muralha que não tinha como ser derrubada, caiu.
Por quê? Ele falou só para gritar. Depois ele falou para Moisés, para abrir o mar vermelho, e esse cajado aí que está na tua mão, tu acha que é para quê? Toca na água. Sempre Deus falando. Sempre Deus falando. E as coisas acontecendo. Desde o início. Que haja luz. E houve luz. Aí vem Jesus, que é a imagem expressa do Deus invisível. Lázaro, 4 dias morto. Lázaro, sai daí. Lázaro saiu e escutou a voz de Jesus. E essa aqui é a voz de Jesus. Não interessa o tempo que está morto. Amém, irmão? Essa palavra tem poder para tirar qualquer um do túmulo espiritual. Amém? Então é essa palavra que Jesus andando aqui não tem, como é que vai alimentar essa multidão toda? Aí nós sabemos como é que foi. Ainda sobrou um monte de cesto jorrando. Porque Jesus estava ali. Onde Jesus está, o milagre vai acontecendo. O que não tem vai aparecendo. Amém? E quando vai aparecendo o que vem dele, tudo de ruim vai saindo. Tudo. E agora, Jesus falou, esse Jesus espetacular, que se fez maldição por nós, se entregou voluntariamente, e a Bíblia diz que toda a miséria que ele suportou, a Bíblia afirma em Hebreus que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou por isso. Então o motivo dele suportar algo muito mais forte, mais poderoso do que o sofrimento, a alegria de ver eu pregando aqui nessa noite. O mundo todo salvo. Dá a vida para salvar a humanidade toda. Então o mundo todo, se quiser, toma posse dessa salvação. Porque ele não pagou o resgate de alguns. Ele pagou para o mundo todo. E já está pago. É só tomar posse. Amém? A Bíblia diz que o banquete já foi preparado, e a Bíblia diz que não falta nada. É só tomar posse. Só participar da festa. Já convidou. Amém? Aí, quantas festas nós fomos convidados? Eu fui muitas vezes convidado. Aí teve um momento da minha vida que Jesus falou, eu também preparei uma. Vem. Amém? Nessa noite, outro banquete. É um banquete, amém? E Jesus está instruindo aqui e falou para os discípulos, olha, isso aqui é a palavra eterna. É necessário que eu vá. Amém? Ele falou para os discípulos assim, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, a obra não vai ocorrer. É necessário que eu vá, porque isso está tudo no plano do Pai, e o Pai que planejou isso tudo. É necessário que eu vá para que o Consolador venha em meu nome. Amém? E é necessário porque esse Espírito, Jesus em carne e osso, não poderia habitar dentro de nós. Não tinha como. Aí está vindo o Espírito Santo, ele, mas a Bíblia fala assim, ele é uma pessoa. Ele, quem está falando aqui? Se eu morrer aqui, eu não falo mais nada. Mas tem um ser aqui dentro vivo. Amém? Então quem fala? Ele. Aí esse Espírito vai entrar, que a Bíblia diz, entra nesse homem interior. Amém? E a Bíblia diz que é um Espírito de poder. É o Espírito da verdade. O fruto do Espírito, que é a vida eterna, vem habitar dentro de nós também. Então, por enquanto, Jesus, homem, não poderia, só palavras não iria resolver. Mas a Bíblia diz que, Pai,
Eles receberam a tua palavra, a minha palavra que eu falei, eles já receberam. Mas eles ainda não têm poder para viver isso. Por isso que Pedro negou. Por isso que eles fugiram quando apareceu a morte diante deles. Mas é necessário que eu vá, porque quando eu for, o Consolador descer, nunca mais vocês vão passar por isso. Porque o Espírito de poder vai descer. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o bem que eu queria fazer não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Aí ele clama desesperadamente, como qualquer um, em nome de Jesus, nessa noite pode clamar. Paulo fala dentro da sua alma, quem vai me livrar do corpo dessa morte, desse miserável homem que eu sou? Quem vai me livrar? Aí ele fala, o que aconteceu, mas eu dou graças a Deus em Cristo Jesus, que o Espírito de vida que estava em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. E agora o bem que eu quero fazer eu faço, e o mal que eu não quero, esse eu não faço. Porque o Espírito de vida, então quem está vindo? Jesus é a vida eterna, foi manifestada, e a vida foi manifestada. Agora o Espírito de vida que estava em Cristo Jesus, só tinha uma pessoa na terra vivendo o padrão de Deus, Jesus. Aí desce o Espírito que gerou Cristo de uma forma milagrosa, agora gera outros seres humanos. Uma nova vida chega. Amém? Aí a Bíblia diz, esse Espírito, quando vier, está aqui escrito. Agora é o ministério do Espírito. Jesus não está mais visivelmente na terra. Agora ele foi para regiões celestiais. E a Bíblia diz que o verdadeiro cristão foi para lá também. Subiu e está do lado dele. É o que diz a Bíblia. Amém? Porque o mundo espiritual chegou. Então Jesus sobe e desce o Santo Espírito. Ficar em Jerusalém para que sejais revestido de poder. Agora o Espírito desce, agora é o ministério do Espírito. O Deus, o plano todo de Deus, o Deus de poder, foi manifestado o caráter dele também em Cristo. E agora o Deus de poder faz com que esse poder sobre-humano relacionado ao caráter dele seja manifestado, porque a Bíblia diz que agora a igreja é a justiça de Deus na terra. A igreja. Amém? Aí o que esse Espírito vai fazer? Olha, quando ele vier, a Bíblia fala aqui, ele vai convencer o mundo do pecado. A Bíblia diz, o Espírito que está no verdadeiro cristão, ele vai convencer, o que a Bíblia diz? O Espírito que está para chegar vai convencer o mundo do pecado. O que seria isso? A obra do Espírito. Convencer a alguém o pecado dele, para levar ele ao arrependimento, receber a vida eterna. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Quando eu estiver pregando a palavra para alguém, com o amor de Deus no coração, com toda a mansidão, eu tenho que revelar o pecado da pessoa. E Jesus fala do pecado, e ele fala, porque não crê em mim. Está aqui. Do pecado, porque não crê em mim. Então não tem desculpa. Jesus afirma que o do pecado, porque não crê em mim, porque se cresce em mim, estava resolvido isso. Então não tem desculpa, não adianta as pessoas ficarem inventando mil desculpas. Do pecado, por que, Senhor? Porque não crê em mim, porque se crescem, o problema estava resolvido. Amém? E é espetacular, porque a Bíblia diz que até o pecador, ele não vem para a luz, para as suas obras não ser revelada. Ele odeia a luz. Do pecado, porque não crê em mim, vai fugir da luz. Onde tem a luz de Cristo, o pecador foge, para as suas obras mais não ser revelada. Essa palavra está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15 e 16, que o Evangelho, os discípulos, é o bom cheiro de Cristo.
e eles pregaram o Evangelho. É o aroma de Cristo passando para os que são salvos. É o bom cheiro de Cristo para os salvos. Para o mundo, para os que se perdem, é morte. Então ele convence, o Espírito Santo convence, e a coisa maravilhosa é aceitar isso, ser convencido. Pequei, lembra Davi? Pequei, mereço a morte. Mas aí Natan, mereço a morte, mas Natan fala, mas tu não vai morrer, Deus te perdoou. Porque o Senhor, ele fala, pequei contra ti, Senhor. Confessou, tem perdão. E ele não fala só pecado, ele fala do pecado e da justiça. Ele fala do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai. Da justiça, porque vou para o Pai. Os judeus chamou ele de Belzebu. Falaram que ele preferiram Barrabás e mandou matar ele. Olha o que os judeus fizeram. Mas só que nas profecias do Antigo Testamento estava profetizado que o Cristo ia ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Eles vão lá pegar o corpo. Quando chegam lá, cadê Jesus? Cadê o Senhor? Cadê Jesus no túmulo? Sumiu. Ele foi para o Pai. Da justiça de Deus, porque vou para o Pai. A obra foi concretizada. O mundo que estava maravilhado com a morte do assassino, não viu o corpo dele lá, ele subiu. Da justiça, então eles tiveram que acreditar, não tinha como negar, eles viram que era ele. Por isso que Pedro, depois pregando no templo, falou, aí eles se apavoraram, e agora, meus irmãos, o que nós fazemos? Aí Pedro, calma, que vocês fizeram na ignorância, estava tudo determinado pelo Pai, o Pai fez toda essa obra, levou em conta o tempo da ignorância, mas agora quer que se arrependa, para que venha o refrigério por causa da presença do Senhor. Amém? Então, porque vou para o Pai. Jesus era a justiça aqui, não conseguiram enxergar, mas quando ressuscitou dos mortos, e as promessas de Deus é concretizado em nossas vidas, o fundamento dela, para se concretizar em nossas vidas, está em 2 Pedro. Sabe qual é? A ressurreição. Não viram Jesus lá. Ele está à destra do Pai. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Tudo que há no mundo, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O príncipe que influencia esse mundo já está julgado. Existe um mundo já condenado por Jesus, condenado. Jesus já condenou esse mundo. Por isso que ele diz que a igreja não pertence a esse mundo. Amém? Porque do juízo, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, do juízo, porque o príncipe desse mundo, e esse mundo já está condenado. A igreja não é mais desse mundo. A Bíblia diz em 1 João 5,3, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Existe um mundo a ser vencido. Existem várias palavras, conversas do mundo para nos orientar, nos guiar, nos mantermos escravos do mundo. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos libertou dele. O mundo que é influenciado pelo maligno, a Bíblia diz que Jesus me libertou. Existe um mundo condenado, o qual eu fui liberto dele. Existe uma corrupção no mundo que Jesus libertou o cristão. Todos os seus prazeres, tudo que o mundo oferece, exalta, Deus abomina. E tem que ter discernimento para conseguir sair de tudo isso. Amém? E dá para em Cristo Jesus, depois de toda a miséria vivida, depois de toda a dor na alma, dá para viver essa vida. Dá para tomar posse dela. Para uns cheiro de morte, é verdade, a Bíblia diz. Para uns cheiro de vida. Amém? O que essa palavra causa? O que a exortação, qual é o propósito dela? A exortação para limpar, para convencer do pecado, é para trazer vida.
é para trazer vida. Toda vez que eu estou lendo essa palavra e estudando de coração aberto, gera vida. Preste atenção nisso, para a gente poder desfrutar disso, para poder falar com nossos lábios, para que isso possa estar ocorrendo contigo e comigo. Você está falando assim, ó, o que Jesus fez na minha vida, na vida de todo aquele que crê, a gente repetir isso, que aqui é a palavra de um irmão, é a palavra de um irmão que Jesus transformou a vida dele, amém? E é o Espírito Santo usando ele, e ele está dando graças a Deus, e eu que não quero mais ter medo da luz, eu quero falar com toda a alegria isso aqui também, eu não quero mais recear a luz e fugir dela, eu quero me entregar a ela, para ela me limpar cada vez mais, amém? E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, amém? Aí isso aqui, né, para a gente ter o conhecimento, isso aqui foi uma nova vida que foi gerada nesse homem, e ele está falando, ele e os apóstolos, e agora aqui é o corpo de Cristo. Eu não sou, isso aqui é um ensinamento para eu entender que a Bíblia diz, mas o corpo é de Cristo. A igreja, o corpo é do Senhor, Ele é o cabeça. Eu não sou da Igreja Batista, eu não sou da Assembleia de Deus, eu não sou da Presbiteriana, eu não sou de nada disso, eu sou de Jesus, Ele é o cabeça da minha vida. Não é instituição. Ah, mas é um modo de falar, é um modo de se falar errado. Se alguém quiser falar, fala segundo as Escrituras. Eu não sou da instituição, eu não sou de uma denominação. O meu cabeça, o dono do meu corpo, da minha vida, é Jesus. Está escrito, não interessa, o corpo é de Cristo. Porque tem muitos que não foram salvos ainda, porque o cabeça é a instituição. Não, mas isso é bobagem, não é bobagem não. Ai daquele que acrescentar um tio ou tirar um tio do que está escrito. Tu é de que igreja? Não, mas por que a pergunta? Sou teu irmão, sou de Jesus. Tu tem que me amar. É isso que a Bíblia diz. Tu tem que me amar. Não é de saber de onde eu estou, dependendo do lugar que eu falo de onde eu estou, ó. Não tem nada a ver com a gente. Agora, se eu falar, apóstolo Paulo, conversar agora com o apóstolo Paulo, ele ia me abraçar e falar, é do Senhor. É assim que funciona, amém? O resto é mentira. Mas graças a Deus que nos faz triunfar em igreja tal. Mentira. Mas graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus. É só Ele. Amém? Em Cristo, então o que a Bíblia está falando? Em Cristo, eu ando como derrotado? Está escrito aqui que não. Está escrito aqui que lá em casa Ele me faz triunfar. Está escrito aqui que em todo lugar que eu vou, Ele me faz triunfar. Então, de repente, Ele está te convencendo nessa noite de pecado. Para te dar a graça. Para te dar o que Ele tem para dar. Ele conhece o nosso coração. Amém? E eu agradeço a Deus também. Porque eu não me lembro de ser derrotado em Cristo. Não me lembro. São 21 anos que eu não me lembro quando eu fui derrotado. Não me lembro. Amém? Graças a quem? A mim? Por isso que eu falei que eu faço aniversário hoje, mas eu repreendo e não quero parabéns para mim. Não fala isso para mim. Agora, se alguém quer falar assim, eu louvo a Deus pela tua vida, eu aceito. Agora, parabéns para mim, não. Parabéns para mim. Só não estou morto por causa dele. Parabéns para ele.
Quantas vezes? Uma sala de palma para fulano de tal. A minha vida tem que revelar que eu estou aplaudindo ele todo dia. Por tudo que ele fez e faz. E promete que vai fazer. Amém? Esse Jesus espetacular. Jesus, que o Pai... Este é meu filho amado em que eu me comprazo. Qual foi o seguinte? O que ele falou? Escutai. Aí vem o Santo Espírito que veio para falar. Jesus disse, o Espírito só vai falar aquilo que ouviu. Opa, a Bíblia está falando. Quando o Espírito estiver falando, ele só vai estar falando aquilo que eu falei, tá? Amém? Quando o Espírito estiver falando, ele só vai falar aquilo que eu falei. Porque a obra dele é me glorificar, que a Bíblia diz. Então, onde o Espírito se encontra, uma pessoa é glorificada, o Filho, para a honra e glória de Deus Pai. Amém? Então, eu tenho que repetir. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, é para você fazer parte disso. Por meio de nós, você tem que estar incluído. Por meio de nós, aqui é plural, eu sou horrível em português, mas isso aqui dá para me entender, amém? Por meio de nós, você também. Então, mas eu não estou sendo. Opa, o Senhor está te convencendo nessa noite de pecado para te dar a graça dele e você começar a triunfar. É só abrir o coração, amém? Manifeste em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Por quê? Por quê? Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Amém, irmão? Quando fala cheiro, aí não adianta só saber ler, né? Falou cheiro, tá cheiroso. Não é assim? Tá cheiroso. E a pessoa assim, ó, cheiro de paz de Jesus. Cheiro da alegria de Jesus. Amém? Amém. Por quê? Não se preocupe, quando você for falar, não vai ser você, porque senão vai feder. Vai ser o meu Santo Espírito falando por você. Aí é um cheiro agradável. Amém? Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam. E nos que se perdem, para estes que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. Se tu se sentir vivo em Cristo Jesus, quando o Espírito Santo me usar para te chamar a atenção, ou outro irmão sincero, alguma coisa que é para o teu crescimento, a Bíblia está falando para os salvos. Eu tenho 21 anos de convertido. Eu sei que eu não sou espiritualmente falando, eu não sou um homem, aquele homem de 5 anos de convertido. A vida foi sendo acrescentada. Então, com 5 anos, eu já estava salvo. Então, para os que estão salvos, vida para a vida. Mas para os não salvos, sente morto a cada dia, cada vez mais. Aí pertence o mundo ainda. Amém? Mas por que está falando essa palavra? Para gerar vida. Amém? Para ser vida para a vida. Não acontece nada comigo, eu estou escutando, não modifica nada, para um cheiro de morte. Mas se ainda está vivo escutando, assim como Lázaro saiu do túmulo, pode sair também. Amém? Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida, e para essas coisas, para estar falando disso, olha o poder do Evangelho. Olha o poder do Evangelho. O que o Evangelho faz? Para essa obra, viver isso aqui que Jesus quer, quem é idôneo para viver isso aqui e proclamar isso? Amém? Quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Olha os idôneos, governados pelo Santo Espírito.
que não teve um dia que foram convencidos do pecado e se arrependeu de coração e entregou sua vida a Deus. Creu verdadeiramente que a obra foi feita, perdoou todos os meus pecados, subiu para declarar ao mundo que a justiça de Deus foi feita. E agora esses idôneos é a justiça de Deus andando na terra. Então, em nome do Senhor, a Bíblia diz assim: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus, Ele nos faz triunfar em Cristo. A obra do Espírito, lembra, miserável homem que eu sou. Agora esse mesmo homem fala que tudo se fez novo e Ele nos faz triunfar em Cristo. Vitória sobre vitória, não importando o que esteja acontecendo. Sempre firme na palavra. A palavra viva dentro de nós. Amém? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja agora, essa noite. E o Espírito Santo convence. Convence. Eu não estou obtendo essa vitória que foi revelada em Cristo, mas Ele convence agora. Eu não quero ser esse mau cheiro, eu quero ser o bom cheiro, para levar esse conhecimento do Senhor Jesus e sobre as misérias do mundo, do pecado, da influência maligna desse mundo, enganando a gente com os seus prazeres, que é tudo mentira, tudo perece, tudo vai ficar por aí. Vem esse ser espetacular, nos dar a vida eterna e nos fazer triunfar. Lá em casa, eu podia falar algo que não deveria, mas aí vem a palavra certa. Eu acabei de triunfar em Cristo. Eu poderia tratar um colega no trabalho de uma maneira que não deveria, mas ele me fez triunfar em Cristo, para usar as palavras certas. Um temperamento certo, guiado por esse Santo Espírito que vem habitar. A Bíblia diz que João falou, eu batizo com água. É só um preparo, é só um simbolismo. Não dá para fazer nada na alma tomando banho de água no batismo. Mas está vindo alguém que não batiza com água, ele batiza com Espírito. Então ele vê você e vê eu também, bem ouvindo a palavra dele, Jesus que faz tudo, porque Deus deu todo o juízo na mão do Filho, todo o poder. Jesus fica percebendo como estamos escutando a palavra dele. Se for um coração aberto para receber, ele batiza com o Espírito e nunca mais é o mesmo. Em nome de Jesus, eu posso sair daqui, eu não posso ser mais esse dia, o que eu preguei, o que eu estudei, o que eu estou pregando, amanhã eu tenho que ser melhor. Porque é para os salvos, vida para a vida. A cada dia eu tenho que amar mais Deus. A cada dia eu tenho que amar mais essa palavra. A cada dia eu tenho que amar mais as almas perdidas para pregar para ela. A cada dia tem que haver um desenvolvimento espiritual, porque para os salvos é cheiro de vida para a vida. Ninguém vai contemplar, Deus não vai ver mais um morto ali, vai ver um vivo em Cristo Jesus. Que seja assim na minha vida e na tua, e vamos andar falando com um irmão alegre, graças a Deus que nos deu a vitória também hoje em Cristo Jesus. Ele nos fez triunfar, veio as tentações, mas eu triunfei em Cristo. Que seja assim, irmão. E é o que está escrito aqui, e do jeito que está aqui, tem que ser na minha vida e na tua, porque já já vamos estar diante da porta estreita, e a medida é Cristo, e Ele que vai estar lá nos aguardando, para nos receber, e Ele vai falar, segundo Ele falou, quando eu bater lá, Ele, entra bendito do meu Pai. Olha a cena, entra bendito do meu Pai, mas tem outra cena também, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Não adianta estar 40 anos numa instituição.
O ladrão não prestou um culto em lugar nenhum, o ladrão da cruz. Não participou de reunião nenhuma. Foi salvo naquela hora. Amém? Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome. Então, se um ou dois irmãos aqui ir lá em casa para a gente conversar, quem vai estar lá? Porque ele já está. Então, quando tem alguém querendo ser fortalecido, conversando, Jesus se encontra. Essa reunião aqui não é mais importante por causa de parede, mais importante do que reunião quando nós estamos em casa falando dele. Porque a presença dele aqui é a mesma presença de lá. Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade em qualquer lugar. Amém? Que seja assim. Aí o que nós vamos falar? Mas eu dou graças a Deus em Cristo Jesus, que me fez triunfar hoje. O pecado mais uma vez não teve domínio sobre a minha vida. Que seja assim na tua vida também. E se não está sendo, essa palavra é para passar a ser. Porque é espírito e vida essa palavra. É a palavra que Eva preferiu a voz do diabo. E essa voz aqui do Espírito em Cristo, ela vem para tirar as outras vozes de dentro de nós. E que ela possa ter feito isso em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.